O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, nesse que é o último podcast do ano gravado ao vivo. A gente tem bastante conteúdo esperando para você na próxima semana, inclusive uma entrevista especial com o Simon Montran, o fundador da Rapha, mas nesse último encontro a gente faz aqui um episódio com fraternização e de reflexão sobre o que foi esse ano na Gregário Cycling, um ano muito importante pra gente. Desde já, a gente lamenta aqui a ausência do Hudson Malta, da Vivi Faveri, da Luca Glaser, da Ana Elisa, do Daniel Ferreira e muitas outras pessoas que foram gregárias junto conosco nessa temporada. Lamusse e, enfim, uma galera que fez esse ano acontecer, mas o programa é gravado comigo, Leandro Bittar, com o Nicolas Sessler, com o Álvaro Pacheco, também conhecido como os Três Gregários, e só aqui a gente já tem uma resenha enorme do que foi a temporada pra gente. Vamos começar com o mais experiente da turma e dar boas-vindas ao Álvaro Pacheco. Álvaro, um ano e tanto, né? Leandro, um ano e tanto, eu acho que estamos indo para o nosso terceiro ano e o quanto a gente subiu a barra, correu riscos, fez coisas que a gente nunca tinha feito, a transmissão do Tour, e a gente vai falar nisso mais para frente. Mas esse é um momento, tem essa simbologia de 31 de dezembro e 1º de janeiro, que em termos objetivos não é nada, mas em termos da cabeça da gente é tudo, porque é uma hora que você para e dá uma olhada nessa sequência de 12 meses, que é o que a gente está dividindo aqui com o ouvinte. Tem muita coisa. Eu acho que lembra, a gente estava falando outro dia, Leandro, você e eu, 2 anos e meio atrás, quando a gente estava trocando uma ideia irresponsável, que foi a Semente da Gregário, e no seu primeiro programa, por um capricho do destino, a gente teve já o Nicolas, aquela época de que tudo estava de cabeça para baixo, o Nicolas não conseguia ir para a rua e treinando no rolo. Tanta coisa aconteceu de lá para cá. Acho que o quanto a gente cresceu, aprendeu com os nossos convidados. Um brinde virtual para a gente e para o nosso ouvinte que está aqui com a gente. Pois é, essa parte é fundamental, né? O ouvinte, quem tá sentando à mesa aqui com a gente. E Nico, o Álvaro comentou aqui sobre esse início, né? E o quanto que foi um ano complicado esportivamente. 2022, pelo contrário, foi um ano que você competiu à beça, com algumas experiências muito legais, outras, né? Somadas já na sua carreira com a Global Six. Mas uma temporada, Nicolas, que começa com o Henrique Avancini, termina com o Simon, o fundador da Rapha, com você, não só no cycling, mas no Tech, muita gente legal passando aqui, o próprio Sérgio Guita, o Janos Brajkovic, o Ulisses Abud, que é um gregário também, que devia ter mencionado aqui no Abre, já é da casa, um ano de muitas conquistas para dentro e fora da clipada e sem clipar, né, Nicolas? Sem dúvida, né? Pô, o pelote gregário já tá virando um pelotão World Tour. Daqui a pouco a gente vai ter que limitar o número de inscritos nas largadas, porque tem tanta gente boa largando nesse pelotão que vai estourar o limite de 200 atletas que a UCI impõe, né? Mas, como você mencionou, pô, começar o ano com a Avança e depois a maneira, esse final de ano também com vários gringos referências, vamos falar, né? E coisas que virão até, né? Já fazendo um spoiler, graças à insistência e os bons contatos que o Álvaro vai cavando aí, investigador e consegue trazer. A gente teve, por exemplo, também outro programa que foi muito legal do Matt Fitzgerald, que é escritor, né, de dos livros que é referência para nós, foi muito legal. A própria produção do Tour de France também, né, intensa para todo mundo, mas ficar aqui todo dia se encontrando, aquilo que a gente falava, né, quando acabou julho, ficou até uma sensação de, nossa, o que eu vou fazer hoje, né, um certo vazio, porque teve muita coisa legal que rolou ao longo do ano, tanto no ciclismo competitivo como fora dele, né, então estamos crescendo, estamos rodando cada vez mais forte. Leandro, de nós três, você é quem tem mais experiência e tradição, não só no jornalismo, mas no jornalismo do esporte e do ciclismo. Com a VO2, com a ESPN, com o Band Esporte, com o Classicômono, que no fundo é a semente do que virou o radio. Como é que é para você essa trajetória? Do volume de coisas que a gente produz hoje na Gregário, do tamanho das coisas que a Gregário tem, e para você como jornalista, como apaixonado pelo ciclismo que tem lubrificante de bicicleta nas veias?
Até parece. Eu acho que esse ano foi muito intenso. E quando a gente pensa que a série Sorriso Elétrico, que foi a nossa série de vídeo, foi esse ano, né? Parece que já tem muito tempo que a gente fez, foi tanta coisa depois disso. E para mim foi muito legal essa experiência. Eu acho que esse ano a gente conseguiu um bom equilíbrio entre ser algo virtual, ser um podcast que é gravado remotamente e ser também uma experiência que tem contato com as pessoas, né? O Nicolas está falando do Tour de France, que foi 21 dias encontrando com o Nicolas virtualmente, mas encontrando com você pessoalmente lá na sede da Specialized, parceira dessa transmissão que a gente fez em julho. Isso, para mim, completa algumas coisas que até então estavam um pouco deficitárias do nosso projeto, que é esse contato, essa experiência em loco, mais presença com as pessoas, né? E essa troca foi energizante, a gente viveu isso tanto no Letap Rio, como no Letap de Campos, no Gran Fondo de Bento Gonçalves, onde a gente teve essa troca. Como profissional, Álvaro, como um jornalista, eu acho que a gente conseguiu cumprir muitos aspectos assim de entrega do entretenimento, da informação, da experiência, né? Eu acho que foi um ano que a gente trouxe muitos gringos, por exemplo, muita gente falando em outros idiomas, incitando, né? E ao mesmo tempo que isso é uma barreira, é também uma ponte, né, que você conecta com o que está lá na matriz das informações. Então, acho que eu tenho muito orgulho. Acho que esse é o maior sentimento, assim. E com o histórico, né? E esse ano foi um ano para mim também especial. O ano passado teve a Olimpíada, que eu trabalhei com outros parceiros, né? E esse ano teve a The Sports, que fez transmissões ao longo da temporada inteira, que também foram instigantes, principalmente o Giro de Itália, que a gente transmitiu as etapas na íntegra, e junto com o Sidney White. Eu acho que essa foi uma experiência bem intensa, que foi falar durante muito tempo, né? Ao vivo. Então, acho que a gente tem muitos motivos para comemorar. Acho que não é um programa para fazer uma ode a nós mesmos aqui, não, mas eu acho que a gente tem esse direito, assim, né? Eu acho que. E é curioso, né, Álvaro? Acho que devolvendo a sua pergunta, uma mudança de patamar que começou desde janeiro, né? Virou o ano, a gente colocou o podcast da Avancini, que era uma pessoa que estava sendo aguardada há muito tempo para ter uma experiência aqui com a gente, e desde então a gente viveu um salto significativo no nosso projeto, né? Eu acho que isso, Leandro, outro dia a gente estava conversando como definir agregário, porque esse é um dos desafios, porque a gente é um monte de coisa, e veio um insight de que a gente é a revista do século 22, porque tem um cuidado editorial da revista que é difícil de viver do século 20, mas com todas as ferramentas. Acho que 2 exemplos o como a gente desenhou, e você foi o arquiteto disso, e o grande executor, a cobertura do Tour de France, porque ela foi completamente diferente de qualquer outra cobertura que existe. Foi quase enlouquecedora para todo mundo. O Nicolas indo dormir 11 horas da noite para ter que largar no dia seguinte às 5 da manhã e fazendo o boletim de lá. Foi até engraçado porque quando acabou, eu senti falta de sair de casa para ir lá para a Specialized para a gente gravar todo dia, porque foram 21 dias direto, 7 dias por semana. Mas, e o outro exemplo que eu tiro é o que foi o nosso campeão de audiência do ano, o Antidoping, onde a gente estava presente lá junto no Letap de Campos Jordão. Tivemos um insight do incidente que aconteceu lá, do controle da BCD imprevisto, que pegou, que está sob suspeita a vencedora da elite feminina. E a gente se articulou com uma velocidade impressionante, que talvez o ouvinte não saiba, mas a gente tenta trabalhar até para ter alguma sanidade com 10, 15 dias de frente. E a gente produziu um programa em 2 dias, assim, de fazer o contato com gente que a gente não conhecia na BCD, e ter o prazer de descobrir e conhecer a Adriana, gravar Lamúcia e Virando Noite para a gente publicar, e aí eu no papel de spammer oficial, divulgando e saindo, chamando a atenção que tinha uma coisa bacana para ouvir, e todo mundo respondeu, e esse foi o nosso campeão de audiência. Acho que 2 picos que a gente teve, janeiro e fevereiro, e ali outubro, foram 2 momentos importantes que a gente fez coisas fora da caixa, e que inclusive um desafio grande de quem cria conteúdo, que é não ser um samba de uma nota só. Porque muitas vezes alguém tem um hit e fica vivendo aquele hit o resto da vida. A gente fez coisas diferentes, com temas diferentes, de formatos diferentes. Você falou da série Sorriso Elétrico, lá de um trabalho da CCR, que nos honra com patrocínio, Tour de France, o Nicolas presente lá em Paris no lançamento da Rota Tour de France 2023, Nicolas e eu, que atrasou a volta dele ao Brasil, que já está morrendo de saudade de todo mundo, ficou mais 3 semanas na Europa para a gente ir junto lá no London Show. E aí tá lá gravado, na live que a gente fez, eu no aeroporto, um pinto no lixo, assim, com 60 anos de idade, no paraíso,
tendo um contato que o Nicolas faz parte da rotina dele, mas da minha não faz, de encontrar as supernaves, de cruzar com os super ídolos. Eu não sei o que desejar para 2023. Ué, não é difícil dizer, é difícil saber quais são esses nomes, né, Nicolas? Eu acho que a gente tem aí bons nomes para relembrar desse ano e uma lista aí, uma lista que já sempre ronda, sempre tem alguém legal para a gente trazer e para acrescentar, né? Exemplo disso é esse final de ano aqui na Gregário, que a gente trouxe pessoas legais. Mas, ô Nicolas, fala um pouquinho da sua experiência com essas pessoas, porque para mim, como o Álvaro mesmo disse, para mim, para ele, muitas vezes as pessoas são distantes, são pessoas que estão fora do meu universo. Para você que está inserido nisso, a ideia de conversar com o Giannis Brajkovic, ou propriamente ouvir a Yolanda Neff no MTB PES, a campeã olímpica que esteve aqui com a gente, com a Vivi Faveri, os especialistas de nutrição, de saúde como um todo. Conta um pouco mais dessa troca para você na temporada e de como você recebeu essa experiência. Eu acho que eu tava escutando o Álvaro falar e refletindo, né? Pô, época de Natal, a gente sempre recebe um presente, tá com a família, e a coisa mais legal é a gente pergunta, né? O que você quer receber como presente, qual seria uma coisa. Primeira coisa que eu penso, gente, o mais legal é quando eu saio para um pedal de estar tanto tempo longe, vamos falar, e vem um amigo, como por exemplo hoje o Fausto, que mora lá na Bahia, veio comentar: cara, Nico, como o Gregário tá legal, né? A galera jogando no grupo, escutando, interagindo. Então, para começar o papo, independente dos nomes que a gente traz e de tudo isso, o melhor presente que eu posso receber é quando alguém genuinamente vem falar isso. Então, quando você que está escutando fala de verdade, a gente vê que realmente as pessoas escutam, querem saber e dão valor para todo o esforço que a gente coloca, né? Porque, no final das contas, como muita gente não sabe, mas são muitas horas dedicadas, quase que um tempo integral. No meu caso, como o Álvaro falou, né? Dividindo a agenda de corridas e tudo. Então, é muito gostoso e muito motivador receber esse carinho e feedback positivo de que o que a gente faz tem sentido e que as pessoas gostam. E depois, cara, quando a gente pensa nisso de conectar, né? Você mesmo sempre me fala, né, Leandrão? Nico, fala como se você estivesse falando normalmente no pelotão, tomando um café com teus amigos, porque fazer esse elo de comunicação entre esse mundo que para você pode parecer tão habitual, porque é a minha rotina de vida e tá no meio dessa galera acaba se tornando habitual, mas para muita gente não é. Então, tentar fazer esse elo de conectar esse mundo do ciclismo profissional e tentar trazer para você que escuta é o desafio, de uma maneira que fique legal e que a pessoa se sinta natural, para mostrar justamente, né, que todos esses nomes, Yolanda Neff, Brajkovic, enfim, as maiores referências de treinadores, de atletas, engenheiros, o que for, eles são tão normais como a gente, né? Eles têm os mesmos medos, receios e gostam de trocar uma ideia, assim como no pedal, da mesma maneira que você que sai no sábado de manhã, no domingo com a galera. Então esse é o maior desafio mesmo, né? De conectar os dois mundos e entender até, o que para mim às vezes é difícil, né? Entender como comunicar isso, né? Porque é algo que foge ao meu habitual como atleta. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e até o ethos da palavra gregário que a gente adotou para a nossa empresa e que a gente pratica, de que não é uma egotrip que a gente quer se exibir ou quer aparecer. A gente está sempre preocupado com o ouvinte, seja na qualidade da edição, que o Lamucci faz um trabalho excepcional, coordenado pelo Leandro, o Hudson, a Luca, a Annelisa, na nossa experiência de feiras. E quando a gente tem o presente, eu diria que o presente... Alguns presentes eu ganhei esse ano, mas um que me chamou muita atenção foi aquela brincadeira do Spotify fez, que eu acho que é uma excelente ação de marketing, de fazer playlist das pessoas e fazer isso viralizar e o Spotify aparecer. Então, acho que é brilhante quem quer do Spotify Global que pensou nisso. E tinha uma coisa nossa, que foram 2 números que chamaram muito a minha atenção. A primeira é de que a Gregário está no top 1% de todos os podcasts do mundo que o seu ouvinte compartilha com outras pessoas. Top 1% do mundo. Eu não sei nem quantos podcasts existem no mundo, mas deve nascer uns 10. Enquanto a gente está falando aqui, deve ter nascido uns 5 podcasts. E o segundo é que a Gregário está no top 5% de fidelidade.
Ou seja, quem ouve, ouve de forma recorrente. Porque o grande desafio hoje do mundo do podcast é que o ouvinte, entrar no playlist e ficar do ouvinte é muito difícil, porque ele entra lá na plataforma e ele vai ser distraído de outras coisas, ninguém liga a notificação. A gente tem que estar brigando por essa e honrando o tempo que o ouvinte nos dá. Então, um membro muito importante dessa mesa para quem a gente trabalha, a nossa razão de existir, é você, ouvinte. E quando vem o número do Spotify, a gente fica muito honrado de que esse número esteja acontecendo, que a gente está conseguindo fazer isso com um número maior de pessoas e ser relevante. Que você dá para a gente a coisa mais preciosa que você tem, o teu tempo. E você dá ele de forma recorrente, nos honra e nos motiva. Só para ilustrar isso, a gente citou até na época que o Spotify lançou essa campanha, uma das pessoas que marcaram a gente e que interagiram com a gente foi o Gustavo, o menino que escuta a gente 10 mil minutos por ano, 30 minutos por dia, ele está ouvindo um podcast gregário, Nicolas. Isso é uma coisa que é difícil imaginar, um exemplo que funcione de gente que escuta o tanto que escuta, e ali tá no print do Spotify, não é papo dele, né? Então, acho que isso diz muito, assim. E essa interação é um outro ponto que vale citar, que eu te perguntei sobre essas grandes estrelas, mas o fato dos amadores, né, dos ciclistas comuns que interagem conosco, que vêm aos podcasts, né, que compõem com a gente várias vezes os temas, são descobertas e são experiências únicas também, né? Acho que a gente tem o próprio Fabiano Belli, que é o ciclista do gelo, né, o cara que pedala nas temperaturas mais negativas, que ajudou a gente com um podcast muito legal, que tem uma história muito legal e que continuou parceiro nosso, ele sempre comenta o Gregário Radio ali, as perguntas, as interações que a gente coloca por lá, ele está sempre junto com a gente. É uma galera, como você mesmo falou, Álvaro, muito fiel e que nos orgulha muito, assim. Eu acho que é bem interessante esse processo, como ele constrói um ciclo que é virtuoso, né? O cara escuta, o cara oferece pra gente uma série de coisas e nisso a gente vai descobrindo oportunidades, vai descobrindo experiências que se transformam em podcast. A gente cita aqui outro exemplo aqui, que é o próprio Felipe Enes da DSM, uma história que é riquíssima, que a primeira vez que a gente conversou com ele, eu fiquei completamente embasbacado das experiências, porque um cara que estava no carro nos principais conquistas do Tom Dumoulin, depois estava no Giro de Itália, naquele lance do abandono do Romain Bardet. Ele aparecia no vídeo que a gente divulgou aqui, que era o vídeo onde o velocista da DSM decidia não disputar o sprint, a equipe se redimensiona, ganha a etapa com o Dainese, com o italiano lá, que foi uma revelação, e a imagem que compartilha no carro do dirigente que está falando, quem está atrás dele comemorando é o Enes, que veio aqui falar com a gente, assim. Então, que é brasileiro. E essas coisas são oportunidades, né, de viver esse mundo, que é o que o podcast permite, né? Nicolas, criador de conteúdo digital, tem a pecha, e tem muita gente boa, mas tem gente que cabe a corneta do nome influenciador, que é alguém que é artificial, que não é verdadeiro. Para você, como ciclista de alta performance, no pelotão, no começo, imagino que deve ter tido alguma corneta que você fazia parte de uma empresa que produz conteúdo, dizendo que talvez você fosse um influenciador desses vazios. Assumindo que isso tem acontecido, você percebe que isso mudou na sua comunidade? Ou seja, que você não é só um cara que está ali pegando o celular e botando em frente o produto, assim, este é o produto que eu uso no meu café da manhã, compre ele. Para alguém que está participando de um grupo, de um pelotão que produz informação de qualidade? Eu posso responder essa pro Nicolas, hein? Você me jogou numa saia justa, né? Mas tudo bem, pra não cornetar ninguém. Fala aí, Leandro. Não, é o próprio Gregário Tech, o carinho que as pessoas têm pelas suas declarações, suas opiniões. Os podcasts, eles são publicados e as pessoas falam, nossa, muito pertinente aquilo que o Nicolas falou, muito legal conhecer o Nicolas. É que agora, nessa altura do campeonato, as pessoas já conhecem o Nicolas muito mais, né? Então, estão mais acostumados, já sabem o que esperar. Mas eu acho que mudou sim, né, Nicolas? Eu tô roubando aqui a cena, mas as pessoas te conhecem muito melhor e de uma forma muito mais positiva, né, de respeito à sua opinião, né? Cara, eu acho que sim, mas eu também aprendi a como mudar isso, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, no papel de gregário, o Nicolas não é importante.
eu não importo para nada, eu só preciso aprender a extrair informação da pessoa que vai contar e tem aquela informação. E é muito diferente do que a maioria dos influenciadores, atletas profissionais estão acostumados e vivem. O atleta profissional, o influenciador, ele pensa que ele é o centro das atenções. E isso não é verdade. No fundo, me ajuda a entender que nós somos só um elo de comunicação entre um produto e você que vai comprar no final, a pessoa que vai consumir aquele produto, que vai comprar aquela bike, que vai comprar aquele software de treinamento, aquele café, aquele suplemento, seja o que for. E o papel como mídia, jornalista, vamos falar, é diferente, né? E é algo que eu nunca tinha vivenciado antes e é um aprendizado constante, também tenho que confessar. Porque eu tenho que justamente, né, tirar a máscara de Nico atleta e que fala do produto e entrar na máscara de Nico jornalista chato. Mas de uma maneira chata, assim, que eu falo de buscar detetive Contestador, e saber, sim. escuta, por que isso é melhor do que o outro? E de verdade, de uma maneira genuína. Então, são duas máscaras que a gente pode dizer, mas que se complementam, porque uma ajuda e faz a outra terem mais conteúdo e propriedade, né? Aliás, é uma situação que não aconteceu, não é sua cara, mas me veio a situação de você alinhou com gente grande em voltas da Europa, no Tour of Britain, foi representar o Brasil lá no Mundial da Austrália, e uma situação hipotética de que o Pogacar faz um ataque, você, como é bom de fuga, vai lá para sentar na roda dele, só para encostar nele, assim, dá para você gravar um podcast com a gente? Aliás, faz pouco isso, podia fazer mais. Ia tomar cotovelada e ia pro chão. Vou falar que dessa maneira, né, de tipo, porque eu acho que na roda do Pogacar eu não ia conseguir nem pedir pra gravar um podcast, né? Eu ia estar resenhando e eu ia estar ali, né? Mas você sabe que muitas vezes ideias de podcast que a gente já fala rola de amigos de pelotão e de falar, escuta, o que você acha de gravar um podcast? Você gostaria? Aí a pessoa fala, pô, sim, claro, seria muito legal. Não vou dizer que durante a corrida, mas ali numa resenha pós-corrida, numa parada do cafezinho, assim, num treino antes ou depois, aí sim rola. Isso me lembra de uma história que é dita como real. Um ator famoso do século passado, que é o Warren Beatty, o bonitão lá, era famoso de ser muito agressivo, vamos usar assim essa palavra, nos relacionamentos emocionais e sexuais dele. E aí alguém chegou para ele e falou assim, pô, cara, você não toma uns tapa na cara, não, com essas quantidade de abordagem que você faz. Eu disse, olha, eu tomo muito tapa na cara, mas também já namorei muita gente. Então, assim, para criar conteúdo, para divulgar o trabalho, que é um termo que eu coloquei outro dia, de sair spamando de vez em quando, de encher o saco das pessoas, como a gente às vezes fica... Yoha Museum, foi um que a gente ficou no passado 3 meses. O da Ineos, que teve o prazer de estar com a gente agora, o Rafael. Outros nomes que estão vindo de surpresa aí. E eu acho que esse é um chapéu diferente, de que você, como pessoa física, não passaria por esse mico de constranger as pessoas, mas se você também não ficar levantando a mão, não vão lembrar do nome para dar agenda pra gente, né? Tem que tentar, tem que buscar, né? Eu acho que e tem que ter paciência também, porque, né, um exemplo disso é o próprio Gustavo Xavier, que com a Vivi, ele não quis dar entrevista enquanto não acabou a temporada dele. E não é uma questão de, eu não gosto de você. Exatamente. É uma questão de priorizar o que é compromisso, de se isolar do que for desfocá-lo. E a gente tem essa questão aqui na Gregário, e eu acho que a gente tem que ter essa missão, inclusive, de insistir, de acreditar nas entrevistas, né? O Rafael, que você citou da Ineos, era um cara que a gente sempre quis ter, porque era um brasileiro na Ineos. Isso é uma notícia, isso é uma curiosidade, é uma coisa que a gente tem que compartilhar, assim como o próprio Alex Batilli, né? Que é um cara que a gente não conseguiu ainda explorar todas as vertentes ou todas as experiências que ele pode compartilhar com a gente. Ele que é um fisioterapeuta que os grandes nomes do ciclismo e de outras modalidades importantes recorrem quando estão num apuro absurdo na Europa. Então ele cuidou do Froome, cuidou do Bernal, cuidou do Sam Bennett, cuidou de vários ciclistas, Fórmula 1, futebol. Mora em Mônaco. Mora em Mônaco e é um entusiasta, um Ironman também, né, um esportista também, e que conversou com a gente com muito carinho. Eu acho que ele foi um ótimo entrevistado, mas que a gente com certeza tem vontade de conversar com ele de novo e explorar ainda mais o conhecimento dele, porque essa é uma coisa que o Nicolas pode achar comum, mas para mim vai ser sempre legal.
a experiência do bastidor, ouvir essas histórias, ouvir o que o cara faz, até por ser um peba, né, Nicolas, um ciclista não praticante, né? Esse ano, aliás, eu pedalei, isso é muito importante citar, mas essa corneta eu não ouço. Voltou às competições. Abri outras cornetas, né? Porque se eu fiz isso de bike elétrica, eu dou a outra face. Mas já fui lá, mas a forma como essas pessoas contam as histórias ou narram as experiências que já viveram. A gente cita aqui também o Gabriel Sabião, que foi uma história muito legal de trazer junto com o Maurício sobre a volta do Brasil. São experiências muito diversas. Eu acho que e essa diversidade também é outro ponto bacana aqui na Gregário, porque a gente não bate sempre na mesma tecla, sempre no mesmo formatinho, sempre nas coisas que a gente acha, isso aqui é o que vai ser mais ouvido. Não, a gente acha que isso vai ser mais legal, então a gente vai fazer isso. Uma ilustração, Leandro e Nicolas, de que numa semana a gente tinha um programa sobre Bike Messenger e a dura vida e interessante vida, e a gente teve personagens riquíssimos com a gente, de quem faz a micrologística de bicicleta, de entrega, hoje tão fundamental para a gente, durante a Covid muito, mas ainda foi uma coisa que veio para ficar. E Nicolas e eu lá no London Show. Então a gente estava assim nos extremos do ponto de vista socioeconômico, e aí o London Show, que foi um marco para mim de diversos aspectos, mas tem que ter sorte. E a gente estava numa fila, passou uma ouvinte da Gregário que ficou próxima, fez contato, ia ter uma reunião que a gente já tinha marcado a outra, falou, vamos junto com o organizador do London Show. Na hora que a gente saiu para os bastidores, estava lá o Simon Mottram, fundador da Rapha, sozinho, tirando uma foto profissional. Não sei quem, o Nicolas estava do meu lado, não sei se você reparou, mas eu devia ter aquela cara de criança quando viu o Papai Noel pela primeira vez. E tive a chance de interagir com o Simon, e ele foi extremamente carinhoso, generoso, me deu um livro de presente autografado que eu mencionei para ele. Tem que ter sorte. Eu acho que a gente tem que trabalhar, aquele negócio, sucesso não é só trabalho, é sorte também. E eu acho que a gente está tendo sorte das pessoas que respondem para a gente, da dinâmica de programa que a gente faz, que não é estruturada, que não é uma coisa engessada. Erramos, mas eu acho que a gente acerta muito mais do que erra. Eu diria que, de novo, o Nicolas passa grande parte do ano dele na Europa, talvez mais do que no Brasil nos últimos anos como atleta profissional. Acho que desde que ele se entende como criança, 10, 12 anos. Eu também viajo bastante, mas foi uma coisa engraçada, porque a gente está lá e circulando, e falando com as pessoas, e criando relacionamentos, e trocando ideias, e fazendo coisa. E cruzando com o Milzinho. Milzinho, tudo bem? Ele falou, se quiser chamar a gente na Gregário, vamos conversar. Assim, eu fico até de uma intimidade, né? Pois é. Passa lá em casa. Vou ver. Mas... Toma um cafezinho lá. Mas é isso, mas isso que é mais legal que eu me referia. Todas essas pessoas são super normais. É questão de ter acesso e aprender a conectar esses dois mundos e tentar mostrar, né, para você que escuta o quão normais essas pessoas são. Não são normais. Quão legais elas podem ser. Elas são seres superiores, que é o teu caso. Mas elas têm comportamento de pessoas normais. Elas têm medos, fantasias, inseguranças. Mas não dá para dizer alguém que tem 55 quilos e batimento de repouso de 30 e FTP de 350 que é normal. Assim, eu tô longe dessa categoria, acho que vários ouvintes nossos também. E antes de a gente começar a falar de 2023... Um aspecto que eu queria colocar aqui para a gente lembrar, né, para registrar nesse encontro de 2022, são os programas especiais, são os programas que normalmente é você quem corre atrás, que você que idealiza e viabiliza, como o Papo de Oficina. Quais são as lembranças que você vai guardar dessa temporada nesse aspecto de inventar coisas, de fugir? Eu acho que a gente colocou nesse ano, né, uma grade bem robusta de programas, né, ocupando a semana toda praticamente. Isso é muito mérito seu, né? A gente reconhece aqui também a sua obstinação. Não, acho que nada sou eu, porque a gente faz com os 9 que somos fixos e mais os gregários por prova. E acho que o Sorriso Elétrico foi trabalhar com o Fernando Assis, com o Daniel, para fazer 11 filmes, 6 podcasts e fazer uma entrega excepcional para a Specialized, com o mito de que a bicicleta elétrica é bengala, né? E conhecer a história emocionante. Outro dia eu estava assistindo de novo e me emociona toda vez, da Cássia Beatriz lá de Natal. Sim, sem dúvida. Um ser humano admirável, uma ciclista 100%, assim, difícil juntar adjetivo para falar, e ter o privilégio de ficar 3 dias lá em Natal filmando.
Eu estava morrendo de medo quando começou o Tour de France. A gente não vai conseguir fazer isso. Eram 4 conteúdos por dia, 23 dias. A gente nunca tinha feito nada parecido. O Nicolas com o calendário dele na Europa com 5, 6 horas de fuso. E a gente foi. Acho que outro que me chama a atenção foi Bento Gonçalves, onde eu tive o privilégio de conhecer a Serra Gaúcha, o carinhoso e grande novo amigo de infância Orlando Baú, Américo, Ana Paula, e depois fazer o programa e ver a prova acontecer. O Américo me deu um presente de que eu estava no carro com madrinha com ele e na hora de dar a largada real da neutralizada, que é uma coisa que acontece em toda a grande volta, alguém vai pro teto solar e balança a bandeira, né? Aí eu falei pra ele, Américo, quer trocar pra você fazer isso? Não, Álvaro, faz você. E aí eu ali no teto solar me senti o Christian Prudhomme, balançando ali a bandeira quadriculada para acabar o neutralizado. Eu sei o meu tamanho, eu sei a dimensão das coisas, mas a gente conecta. E esse tipo de coisa, assim, é sorte, é carinho das pessoas, é o que a gente vai levando de bagagem do que a gente vai construir, dessa troca que a gente vai fazendo com você, ouvinte, com você, anunciante que nos prestigia, dessa conversa. Só, eu tenho agora uma pergunta. Natal é um momento de pedir, de renovar, de agradecer e pedir luz pro ano seguinte, né? Receber essa nova esperança, essa nova energia. Qual o pedido de vocês pro ano que vem? Saúde, cara. Eu quero ter saúde, eu quero ter a cabeça fria e a mente aberta para poder absorver isso ao máximo. Acho que depois o tour aqui é um exemplo positivo, é um exemplo negativo também. Acho que todo mundo viveu aqui um pós-tour bem cansativo, a cabeça estava muito desgastada ali daquela sequência, e isso foi mais do que o racional. Assim, acho que era uma coisa que não era uma coisa que a gente podia falar assim, não quero sentir isso e vou seguir em frente, não era uma preguiça ou um desânimo. Agora, saúde, eu acho que eu quero viver experiências como essa que a gente viveu esse ano. Acho que a Gregário merece estar presente nos eventos, merece ter essa interação com o público ouvinte, né, com a galera que curte a gente, ao mesmo tempo que curte os nossos convidados. Eu acho que o Álvaro disse muito bem isso, assim. Você que disse, na verdade. A gente está aqui só para tocar a bola. Eu acho que os caras que estão aqui compondo o programa é que merecem todos os holofotes. Então, não peço muito mais do que foi esse ano, não, Nicolas. Eu acho que esse ano foi bem redondo. Eu quero energia para poder dar conta de mais uma segunda aí. Nicolas, devolvo para você. Seu desejo para 23? É bem nessa linha, cara. Eu acho que sabedoria e sorte com as pessoas que venham e que essas pessoas possam transmitir histórias legais e bons conhecimentos para você que escuta, né? Eu acho que isso é o mais... É tudo que eu peço. E o resto é consequência. Uma coisa que eu não duvido é que bons personagens e boas histórias que a gente ainda não contou estão aí para serem contadas. Eu acho que essa é uma questão que é só insistir, chafurdar ali, procurar, rolar a bola, trocar ideia com as pessoas e descobrir onde as boas histórias estão, porque todo mundo tem essas boas histórias para dividir. Mas, Leandro, eu vou lembrar do nosso começo e vários momentos desses quase 3 anos que dá aquele branco, porque a gente publica de 5 a 6 podcasts por semana. Então, achar coisas que não sejam óbvias, que eu acho que esse é um mérito nosso, de não pegar um grande nome porque é o grande nome. Yolanda North veio aqui, a Vancini veio aqui, vários outros grandes nomes, mas não porque estava no momento de destaque, mas porque a gente achou o momento de trazer essa pessoa e dar uma coisa diferente para o ouvinte sobre essa pessoa. Mas é engraçado que a gente fala assim, putz, não vamos conseguir, não tem o que falar. E aí começa a mexer um pouco, cutucar contato, vem um insight. Acho que o programa Coluna foi uma representação de que eu fui tomar um café com uma pessoa que eu conhecia socialmente, o Jairo, e a partir daí, até brinquei com ele, que ele viu como é que nasce um podcast, porque a partir de uma conversa, ele me contou uma informação, eu dividi com vocês, a gente estruturou um programa e publicamos ele semana passada. Então, saúde, só para complementar aqui a roda, sem dúvida nenhuma, porque sem ela a gente aprendeu isso na Covid, é o bem mais precioso, e o dinheiro não compra quando você perde, mas também que a gente tenha a criatividade e a energia merecer o tempo do nosso ouvinte, de surpreender ele. A Gregário de 21 não foi igual a Gregário, de 20 não foi igual a de 21, que não foi igual a de 22. E tem coisas que a gente está aqui cozinhando em surpresa para ter coisas novas que a gente vai estar trazendo para 23. Tem uma máxima da indústria do entretenimento, né, que você é tão bom quanto o seu último hit, em música, em cinema, em livro. E isso é muito cruel de quem produz conteúdo, mas é muito verdadeiro e eu acho que a gente está bem, a gente está se superando. Essa também vale pro mundo do esporte profissional, cara.
A gente fala muito. Você é tão bom quanto o teu último resultado, né? A gente lembra da última corrida, né? Aí, ó, eu vou perguntar, quem ganhou a primeira prova World Tour do ano, Leandrão? Como Loop Het Nieuwsblad? A On-Loop foi o Van Aert, né? Mas o fato, eu ia falar, eu tava com o Pogacar na cabeça, porque ele ganhou no Mundo Árabe, né? Que foi a primeira prova. Mas, de fato, sabe uma coisa que... E, aliás, é um bom gancho para quem tá ouvindo a gente saber que a retrospectiva esportiva vai estar no Gregário Radio. A gente vai relembrar e vai discutir os principais pontos, inclusive com a eleição do Gregário do ano, porque esse é um tema especial aqui na casa. Mas, só para não deixar a sua pergunta sem resposta, Nicolas, é a relação do Mathieu Van Der Poel com o Giro de Itália, né? Tá ali a vitória do Biniam Girmay, foi eleito um dos principais momentos do ano pela Velon, né, que é aquela mídia que reúne, né, as principais equipes, sobre o Mathieu Van Der Poel, mas ele foi um dos principais destaques daquele evento e foge da memória, assim, você esquece, você pode lembrar dele na vitória de Flandres, você pode lembrar de pouco mais, né, a participação dele no Tour de France, que não foi isso tudo, mas no Giro de Itália ele foi primoroso. Mas, de fato, o tempo vai levando a gente aí a esquecer um pouco dessas coisas. Até por isso, programas como esse, onde a gente se eterniza, onde a gente rememora e reenergiza para o ano seguinte. Eu acho que quando a gente lembrou a quantidade de gente que a gente trouxe, e aqui cabe um outro detalhe, que a cada 2 homens, um convidado é mulher aqui na Gregário. Eu acho que essa é uma questão que é um equilíbrio que a gente busca sempre, Mas eu acho que não é até só para dizer que é uma melhor. mulher, mas são mulheres que são admiráveis e que têm boas histórias para contar. E não são pautas femininas, são as pautas que ciclistas de todos os gêneros escutam, né? Acho que essa é uma forma bem inclusiva que a gente coloca isso aqui, mas é um retrospecto e é um número que a gente tem que olhar e falar, não, isso aqui tem que ser melhor, pode ser melhor, onde a gente pode evoluir. Os números ajudam nesse sentido, né? Mas sempre lembrar, talvez, para não permitir que a última imagem seja sempre a única, né? Apesar de que eu acho que esse ano a gente vai ter uma última imagem muito legal, porque a entrevista com o Simon tá muito bacana, a participação do Igor Quintela, que é um parceiro também da Gregário aqui, de uma experiência que a gente ensaiou esse ano, que foi o Jornal IQ, também uma forma de a gente entrar numa outra seara, e fizeram a camisa Gregário, que foi um sucesso, e é uma... que inclusive foi a que eu usei no Letap Campus, né, que é uma camisa prestigiosa também. Enfim, acho que assim, a gente tem aí muitas lembranças e vale a retrospectiva sempre para não deixar isso escapar. Agora, uma sugestão de playlist, falando de programas. Partes íntimas, acho que foi um marco nosso em falar de um assunto delicado, como é que pedalar pode ou não trazer problemas ginecológicos e urológicos. O Avancini, que nos deu a honra do tempo dele e abriu com chave de ouro o nosso ano. Peso Potência, que é um clássico, já gregário, atemporal. Antidoping, que eu mencionei, nosso senso de agilidade e oportunidade. Acho que aí é uma coisa do podcast que a gente é bisneto do rádio, de conseguir fazer rápido uma coisa quente. O Musculação, foi um programa também que vale. O especial de doping com o Savioli, que também estava no Peso Potência. Sorriso Elétrico, a série da bicicleta. E o Papo de Oficina como um formato de um programa novo que é como se fosse uma coluna. Um destaque aqui de playlist de coisas desse ano. E não posso deixar de mencionar os principais anunciantes que confiaram na gente há muito tempo. Teve muita gente que fez projetos importantes com a gente, que a gente agradece. Mas eu acho que falar da CCR, falar da Plant Power, da Session, da Specialized, da Chicon, da IQ, do Z2 e Strava. Acho que são marcas importantes que confiaram na gente, que tiveram com a gente com contratos mais longos e, junto com o ouvinte, é um elemento fundamental porque, como meio de comunicação que nós somos, a nossa função é fazer essa conexão entre a marca e o ouvinte e agregando valor para os dois. Então, esse conjunto de empresas que a gente agradece foi importante para a gente, várias outras tiveram com a gente, mas para dar um destaque, o agradecimento a esses anunciantes. Ô, Nico, você acabou não respondendo essa pergunta, mas do que você espera para 2023, eu vou fazer ela de um jeito diferente. Quando o Moina e a doutora Fernanda Lima estiveram com a gente aqui naqueles podcasts que a gente fez especial de final de ano em 2021, eles perguntaram quem eram as pessoas que eu gostaria de ter um papo gravado num podcast. Eu queria saber quais são os nomes que passam pela sua cabeça e você fala assim, eu queria sentar com esse cara aqui, bater um papo e depois dividir isso com os nossos ouvintes. Cara, você sabe o que eu acho mais legal? É falar com alguém de fora do mundo do ciclismo competitivo.
E como essas histórias às vezes são inspiradoras, assim, para mim, para ver justamente a outra ponta, eu acabo valorizando muito mais essas conversas do que falar com um ciclista profissional. Você fala, vou falar com o Froome, vou falar com o Pogacar, vou falar com, não sei, vou pensar aí de língua portuguesa, um Rui Costa, um João Almeida, né? E eu acho que muito mais alguém que a gente não conhece, que tá agora escutando a gente e vai chegar algum tema que você que tá nos escutando é muito bom, a gente vai chegar no teu nome e vai descobrir isso. Eu peço muito mais para ter essa conversa contigo, seja quem for, do que um nome popstar, assim, vamos pensar. Alex, sabe que eu Essa estava lá resposta. no London Show e assistindo as palestras, fazendo uma live pirata ali sentado no chão do palco. E é engraçado, porque eu estava vendo algumas entrevistas e falei assim, acho que a gente na Gregário ia tirar mais coisa desse cara. Ia ser mais divertido, apesar que estava ali a trinca da GCN. Então, é a barra mais alta que a gente pode ter. Mas eu olhava assim, tinha coisa assim, puxa, mas dava para tirar mais coisa divertida dessas pessoas. Uma pessoa que eu teria curiosidade, e deve ter um monte de entrevista, eu não li, mas deve ter, que é o Van Aert, que a gente viu no Tour e a gente viu recentemente no ciclocross. Quando ele liga o modo on, é impressionante, é uma máquina. A gente viu recentemente no ciclocross, o cara derrapou, bateu num poste, machucou o cotovelo, depois estava passando em frente, uma toalha embalou na corrente, e o cara entra lá, tira, volta, vai pedalando e vai embora, e atropela todo mundo que tem na frente. O grande desafio de entrevistar um cara como esse é você conseguir pegar ele no modo off. Porque o que ele faz de melhor, ele mostra na televisão. E muitas vezes esse cara na entrevista, ele não consegue se soltar, não consegue se mostrar. Eu adoraria tomar uma cerveja com o Van Aert, entendeu? Eu acho que não sei se eu estou sendo claro aqui, no sentido de que eu gostaria Ele fala com as solto pernas. Ele está acostumado a falar com as pernas. Não, e muitas vezes trava na hora de falar porque ele sabe a responsabilidade das coisas que ele fala e muitas vezes isso torna uma entrevista menos legal, né? Quando a pessoa se solta. É igual falar com um jogador de futebol, Exato. com um jogador de futebol depois do jogo, ele te fala a mesma coisa. Exatamente. Fala que você não extrai muito dele, né? A não ser que você tenha realmente uma proximidade, como o Leandrão falou, né? Conseguir justamente aquela mensagem que você me fala, né, Nico? Tenta colocar o cara não como se estivesse sentando um café para resenhar com ele. É isso que a gente quer escutar, essa abertura, né? Porque você pegar ele simplesmente por uma entrevista, você toca muito uma pontinha do iceberg ali, né? Você não entra, é muito superficial. Então, mas tem duas coisas, por exemplo, o Ed Merckx, que a gente fez até o programa sobre ele, né? E lendo coisas, as pessoas não têm muita imaginação do que perguntar, ele já tá meio de saco cheio, porque são mesmo o set de perguntas. Agora, recentemente eu vi um filmete na GCN sobre o Stelvio, que eu recomendo, que tá lá o Adam Hansen, que tá aposentado, tem a história dele de veganismo, tem a história dele de sapatilha. Ele tá ali relaxado, não tem conta para prestar para ninguém, não tem patrocinador. Ele tá muito divertido. A conversa é ótima. Dois personagens desse filme. Um é o rei do Stelvio, que é o cara que mora ali no topo e já subiu o Stelvio mais de 500 vezes, que é uma belíssima figura. E o Adam Hansen, que vai pedalar junto com o cara da GCN para subir o Stelvio pelo lado lá italiano. É o Ian Ramosinho conversando com a gente com a tacinha de vinho. É o cara que consegue estar ali de solto. E é por isso que muitas vezes um ouvinte, um espectador que vai ao Tour de France, que vai numa prova como essa e tem um contato com um grande nome, a gente viu até na Olimpíada aqui no Rio também algumas situações como essa, encontra um grande ídolo e se frustra, porque esse cara está tão preocupado com os compromissos dele, com a prova, com a concentração, às vezes com uma tensão que é uma dor que ele precisa conviver com ela e o resultado que ele está buscando, que ele muitas vezes é um mané. E não é porque ele é um mané sempre, mas é porque ele tá ali no momento que ele não tá para ser agradável, né? Ele tá buscando o sucesso profissional dele, com o nervosismo que todo profissional tem, né? E tá na burocracia de coletiva de imprensa, de ter que parar ali, ele quer ir descansar, ainda tem que responder pergunta. Agora, sabe um cara que eu gostaria e que acho que infelizmente a gente não vai conseguir por questões da saúde dele, que é o Greg LeMond. Sim, eu tenho uma admiração monstruosa, acho que ele tem um valor maior do que a história até agora reconheceu. Mas eu queria uma corneta, Leandro. Você entrevistaria o Lance Armstrong? Eu entrevistaria o Lance Armstrong, não desperdiçaria essa chance nunca. Tentei entrevistar ele durante muitos anos da minha vida. Vamos combinar que era o Mark Higgins, né, que era o empresário dele lá, que recebia meu e-mail semanalmente. E eu mandava esse e-mail muitas vezes com o dilema de que eu vou perguntar para ele? Qual pergunta que você faria para o Lance Armstrong?
Qual pergunta você faria pro Lance Armstrong, Nicolas Sessler? Qual é a melhor marca de EPO? Se ele testou várias e qual que ele achou que funcionava melhor? Não, ele não podia usar com marca, porque com a marca cara, a Roche colocava lá a substância cambiante. Mas é sério, é sério. Louco, irmão. Porque o Ricardo Prado, né, que foi o medalhista de natação, né, brasileiro, quando eu trabalhei com a revista Aqua, né, que era uma das revistas do grupo da VO2, a gente conversava muito com ele, e ele era um consultor, assim, muitas vezes entrevistado, e muitas vezes ele era professor, porque ele falava assim, você tem que pensar não só no que você quer perguntar, mas principalmente no que o cara quer te responder. Porque se você perguntar uma coisa muito óbvia ou que ele vai te ganhar, e você não vai ter uma resposta que interessa. Ele vai responder o básico, você vai passar a sua vez e não vai conseguir tirar. Então, assim, para responder a pergunta, eu acho que até vale a reflexão aqui, o que você perguntaria para o Lance Armstrong, porque é difícil uma resposta que ele te daria com honestidade, né? Eu acho que eu perguntaria para ele assim, algo no sentido... Por que ele nunca falou dos patrocinadores dele? Assim, ele tem um podcast agora, ele disse que falou toda a verdade na Oprah, não falou, né? Ele falou só ali as verdades que ele precisava falar, as mais justas. E onde estão esses caras hoje? Onde estão as pessoas que ajudaram ele a se relacionar com a UCI de uma forma nebulosa, que ajudou ele a bancar o jatinho? Onde estão esses caras? É difícil acreditar. Eu confesso para você que lá atrás eu acreditei que ele foi revolucionário pela cadência acima de 110. É difícil acreditar que hoje ele é milionário porque ele é sócio da Uber, assim, sabe? É uma coisa meio mais dura de engolir, assim. Leandro, tem um cara, chama-se Tom Wiesel, e que inclusive fez um livro que eu tive muito trabalho, eu tenho uma cópia, porque acho que o cara comprou todas as cópias do mercado mundial para esconder. É um financista da Califórnia que, na época que o Lance estava ali meio de bola murcha, ele contratou o Lance, que é uma coisa que acontece muito, para acompanhar, né? Tem muita gente que tem dinheiro e que pedala, que contrata um profissional para acompanhar, para ter o prazer de pedalar junto. E eles se conheceram, e o Tom Wiesel foi, a Wiesel Sport, inclusive, que é a pessoa jurídica do Lance, ele foi o arquiteto financeiro e estratégico do Lance em toda a jornada. Inclusive, ele disse uma vez numa entrevista que ele perdeu dinheiro na empreitada Lance Armstrong como um todo. Vai saber. Mas esse é um cara que é engraçado. Tem um livro dele que eu tenho uma cópia e que no começo, que ele estava se vangloriando de estar com o Lance, de estar amplificando a carreira, não sei o que lá. Tem uma curiosidade que pode ser só coincidência, da Amgen, que era um grande fabricante de EPO, ainda que fazia o Amgen Tour, do Tour da Califórnia, era o patrocinador, e que o Tom Wiesel era um dos investidores da Amgen. Então, assim, tem conexões aí que estão lá. As pessoas da UCI, que não estão mais na UCI. Não é difícil achar essas pessoas. Até porque o Lance não teria feito o que ele fez em 7 anos sozinho, com mais uma equipe, né? Tem que costurar isso em diversas frentes. Vários tentaram e falharam bem antes, né? Mas eu acho que isso é um outro papo. Respondendo a tua pergunta, tem certas perguntas que é melhor você não saber a resposta que ser mais feliz. Exato. Acho que essa é uma boa declaração, Nicolas Sessler. Papai Noel existe. Aquele cara no shopping não é um ator. Papai Noel existe. Exatamente. Papai Noel aliás, existe. Exato. A gente vai para casa mais feliz sabendo isso. Citando o Papai Noel, e é exatamente o que eu falo. Não, pensando isso. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia contar para uma criança que Papai Noel não existe. Então eu também não vou ficar desestimulando quem é fã do Lance Armstrong, não. Assim, tipo, deixa ser, vai ser feliz, assim, sabe? Eu acho que tem várias incoerências depois que você sabe, né, de continuar acreditando. Mas essa é a minha principal dificuldade com o Lance Armstrong. Separar o que é mérito e o que não é. Quem te pode aqui fazer um convite público, né, porque a gente já fez no privado e está aguardando uma resposta, é o próprio Rodrigo Hilbert, que é o nosso seguidor também, que eu adoraria também de trocar uma ideia com ele, saber quando que ele vai construir a própria bike dele, né, que essa é a única pergunta que todo mundo faz, né, quando que o Rodrigo vai construir a própria bicicleta dele para pedalar. É uma figuraça, né, um cara que adora bicicleta, com certeza também tem boas histórias para contar. Aliás, finalizando esse assunto, eu acho que até o podcast vai subir depois do programa do sorteio, mas
o convidado que for sorteado, né, no prêmio de Natal da Gregário vai poder sugerir qualquer um nome desses e a gente vai correr atrás para trazer para o programa também em janeiro, né, o programa com base no sorteio da Gregário. Leandro, muito bem lembrado, porque uma coisa que a gente inventou esse ano foi isso, assim, de quem nos segue, vir para a cabeça do pelotão. Então, dá pra gente uma pauta, convidados, e a gente vai gregariar para essa vencedora ou para esse vencedor e colocar esse podcast no ar. E eu acho que vai ser muito divertido. Curioso, porque a gente não tem a menor ideia. Primeiro, porque é um sorteio, a gente não tem nenhum controle disso. O que a pessoa vai ter ideia e o brainstorm que a gente vai ter e como é que essa dinâmica vai acontecer. Mas você que está nos ouvindo aqui, em janeiro vai ter um podcast produzido por um ouvinte. Será podcaster por uma semana. E como a gente começa a falar em janeiro, a gente começa a se despedir e falar sobre o ano que vem. Acho que, como a gente falou aqui já no meio do programa, saúde é essencial, que a gente tenha bastante lucidez e bastante força para poder conversar com tanta gente, entregar tantos podcasts quanto a gente tem entregue. Desejo ao Nicolas uma ótima temporada esportiva também, já que ele desempenha esse papel aqui na Gregário, que a gente pedale um pouquinho mais, né, Álvaro? Mas não nesse nível. E o ouvinte, que continue ouvindo a gente, continue pedalando, continue curtindo a bicicleta, sabendo que a gente está aqui fazendo podcasts por ele, né? Fazendo podcasts para que a gente entretenha, para que a gente se divirta e para que a gente conheça, dê valor às boas histórias do ciclismo, não só brasileiro, no mundo inteiro. E um brinde aqui. Efeitos sonoros Gregário Productions. Lamusse não faria melhor. Brinde virtual com você, ouvinte, com cada um dos gregários, com cada um dos anunciantes que estiveram com a gente. Que venha 2023 com saúde, com inspiração e muito pedal.